Pronto, bom dia a todos. Estamos agora oficialmente gravando, né, a aula. E a partir desse momento, todo o conteúdo gravado será disponibilizado para todos os estudantes do turno da manhã do EREM Amaury de Medeiros, né? Terceiro ano A, B, C e terceiro ano D, tá? Então, vamos embora. A aula na hora do almoço, mais ou menos, viu, Manaíra? Porque lembra que o horário de aula de vocês na escola modificou, né? E aí eles vão ter aula mais ou menos nesse horário. Vocês largam às 14 horas, no meio aí tem um almoço ali, né? Mas vamos embora, deixa de choradeira que tá para assistir a aula pelo celular enquanto vai almoçando aí, tá? Isso para quem não aguenta esperar aí mais uns 40 minutinhos, né? Vamos lá, vamos embora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui e aí a gente manda ver. Opa! Então, eu acho que para vocês já está aparecendo a partir deste momento, né? Vocês conseguem ver aí a tela novamente agora já, né? Então, na aula de ontem, a gente falou sobre as subclasses dos hidrocarbonetos, né? Algumas dessas subclasses, para ser mais específico, alcanos, alcenos, alcinos e cicloalcanos, foram 4 classes. A aula de hoje, a gente vai ver 2 classes, tá? O título da aula de hoje é a mesma da aula passada, porque a gente está numa continuação, ainda são subclasses dos hidrocarbonetos. Então, vamos botar aqui subclasses dos hidrocarbonetos 2, tá? E aí a gente vai falar de alcadienos e alcadiínos, poderíamos falar de várias outras subclasses, mas aí chega uma hora que é perder tempo. Se vocês entenderem alcadienos e alcadiínos, vão entender todas as demais, vão ser capazes de entender, porque basicamente a ideia começa a se repetir, tá? Sim, João Vitor, a gente vai ver a nomenclatura, tá? Por que a gente não está vendo a nomenclatura agora? Porque a gente primeiro está conhecendo todas as estruturas e depois a gente aprende todas as nomenclaturas, porque a diferença no nome dos alcanos, para os alcenos, para os alcinos, é muito pequenininha. Então, para eu não ter que explicar uma vez para alcanos, uma vez para alcenos, uma vez para alcinos, uma vez para cada um, a gente vai juntar todo mundo, né? Vai aprender todos os grupos funcionais. Depois a gente vai fazer uma revisãozinha, para a gente não esquecer de nenhum deles, e aí a gente aprende a nomenclatura de todos eles, tá? No vestibular, não cobra nomenclatura, tipo, qual o nome dessa molécula? Não é normal esse tipo de questão. Mas é normal que ele faça assim, ó. Compare a substância tal, tô falando grosso modo, tá? Compare a substância tal com a substância tal, né? E aí, como é que eu vou saber quem é quem? Eu preciso saber o nome daquelas substâncias, né, e quais são as características dela, né, quais são os átomos que estão presentes, quem se ligando a quem, por isso que é importante a gente aprender nomenclatura. Então, se cai no vestibular, se é importante para os vestibulares, é porque é um assunto que precisa ser aprendido por nós. Então, claro, a gente vai falar sobre isso, provavelmente daqui a mais umas 3 aulas no máximo, a gente deve começar a aprender nomenclatura. Beleza, João? Então, vamos embora, né? Tem uma expressão aí, eu não sei exatamente o porquê dela, né? Mas como diz a expressão, né? Pau no gato, né? Vamos embora, né? Então, a gente vai falar sobre os alcadienos na aula de hoje, né? Alcadienos. O que são os alcadienos? Os alcadienos são hidrocarbonetos, óbvio. Todo mundo que a gente está falando são hidrocarbonetos. De cadeia aberta, todos os que a gente viu são de cadeia aberta, a única exceção são os ciclo alguma coisa, né? A gente viu os ciclo alcanos, mas poderíamos ver os ciclo alcenos, poderíamos ver os ciclo alcinos, né? Mas cadeia fechada só se for ciclo alguma coisa. Como aí não é, então cadeia aberta. Então, alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, e apresentam 2 ligações duplas, tá? Como é que eu posso inferir isso aqui? De que tem 2 ligações duplas olhando o nome.
Você já aprendeu comigo na aula passada, lembra disso? Que a letra E, aqui ó, em eno, tá vendo? Lembra do alceno? A letra E é a segunda vogal, né? Então, se é a segunda vogal, ela caracteriza ligações duplas. Se fosse a terceira vogal, a letra I, ligação tripla. Se fosse a primeira vogal, a letra A, só ligações simples. Então, se tem um E ali, então quer dizer que a gente está caracterizando a presença de ligação dupla, tá? Então, os alcadienos, eles são semelhantes aos alcenos, né? Tem ligação dupla. Onde é que mora a diferença, Aquiles? Porque tem que ter uma diferença. Até porque se não fossem diferentes, eles não estariam sendo vistos de maneira separada. É esse dia aí, tá? Esse dia aí é equivalente a bi, né? Um B de bola, né? E a função dele é dizer que são dois. Toda vez, já que João Vitor perguntou, né? Toda vez, João Vitor, que a gente falar aí em di, a gente está querendo dizer que tem duas alguma coisa. Pode ser que seja duas ramificações, dois átomos de oxigênio, dois alguma coisa. No nosso caso, esse di, ele precede o E, né? O E que vem aí do eno, né? Como o eno se refere a uma ligação dupla, dieno significa dizer que ali a gente vai ter duas ligações duplas, tá? Então, alcadienos são hidrocarbonetos, ou seja, formados apenas por carbono e hidrogênio, que necessariamente tem que ter cadeia aberta e tem que apresentar duas ligações duplas, tá? Se obedecer a essas exigências, então, a gente está falando aí de um alcadieno, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aí o exemplo. Quem é o alcadieno mais simples de todos? O alcadieno mais simples de todos, ele precisa ter, no mínimo, 3 carbonos. Por que 3 carbonos? Ora, se eu preciso representar duas ligações duplas, para fazer essas duas ligações, eu preciso, no mínimo, de um total de 3 carbonos. Então, esse cara aí, o propadieno, né, é o alcadieno mais simples de tudo, tá? Aquiles, como é que é o nome? Propadieno. Preciso decorar esse nome de maneira nenhuma. Quando a gente aprender aquele assunto, aquele tópico que o João Vitor falou, né, que é a nomenclatura, a gente vai aprender a dar nomes a todas essas substâncias sem ter que ficar decorando uma por uma. A gente vai ver que cada parte do nome desse composto, prop, o di, o eno, cada parte dessa palavra que dá nome a essa substância, ela está indicando alguma coisa que está presente nele, né? Então, quando a gente aprender a lógica por trás desse nome, a gente não vai precisar decorar o nome de absolutamente ninguém, tá? Então, posso fazer aí um outro exemplo com um pouco mais de carbonos. Então, por exemplo, aqui, esse outro cara. Os dois são exemplos de alcadienos. E aí, por que eles são exemplos de alcadienos? Porque eles têm duas ligações duplas e possuem cadeia aberta. Claro, além de ser formado exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Tá certo? Qual a fórmula geral? Vamos à fórmula geral, né? Vamos à fórmula geral. Alguém quer chutar aí? Alguém quer tentar, melhor dizendo? Isso, João. 4 carbonos é Bold. 4 carbonos é Bold. Mas foca nisso não, tá? Depois a gente fala sobre isso aí, senão a gente perde o foco no que a gente está discutindo aqui agora. E aí, qual é a fórmula que relaciona a quantidade de carbonos e hidrogênios, né? Que a gente chama de fórmula geral. Qual seria a fórmula geral dos alcadienos? Será que é o dobro? Né? Não sei. Como é que eu faço para saber? Primeira coisa é olhar a quantidade de carbonos e comparar com a quantidade de hidrogênios. Então, vamos lá. No primeiro exemplo aí, quantos carbonos a gente tem? No exemplo do lado esquerdo. Isso. A gente tem aí, no exemplo do lado esquerdo, um total de 3 carbonos, né? E a quantidade de hidrogênios? Qual é a quantidade? 4. Perfeito, 4 hidrogênios. Então, como é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a quantidade de carbonos é 3 e a de hidrogênios é a quantidade de carbono mais 1? Será que pode? Vamos olhar a segunda opção. A segundo exemplo que eu dei aí, tem quantos carbonos?
João Vitor disse 5, Maria Vitória disse 6, Eline disse a tela ficou preta. Dá para ver a tela agora? Tá dando para ver a tela agora, Eline? A Maria Vitória acho que se corrigiu, colocou 5 aí, né? Então, a gente tem de fato 5 carbonos. E a quantidade de hidrogênios? Se a lógica que a gente usou na aula anterior tivesse certa, 5 carbonos deveria ter 6 hidrogênios, né? Tem 6 hidrogênios aí? Não. Qual é a quantidade de hidrogênios que a gente tem, então, aí disponível? 4 hidrogênios, Eduardo? Ó, João, Rony, Daniel, estão discordando de você aí. Estão dizendo 8 hidrogênios. Não é? Então, qual seria a fórmula que eu poderia, então, relacionar a quantidade de carbonos de hidrogênios? A fórmula é essa daqui, ó, CnH2n menos 2. Vamos ver se procede aí? A quantidade, no primeiro exemplo, né? Eu tenho 3 carbonos. Então, a quantidade de hidrogênios tem que ser o dobro de 3 menos 2. O que é o dobro de 3? Até que dá o dobro de 3? 6, né? E 6 menos 2 dá quanto? 4, isso. Então, bate aí com a nossa conta, né? Então, a fórmula serve para o primeiro exemplo. Serve para o segundo? Eu tenho 5 carbonos, então a quantidade de hidrogênios tem que ser o dobro de 5. Quanto é que é o dobro de 5? 10, perfeito. E só que é 10 menos 2, né? Que dá quanto? 8, perfeito. Então, bate a quantidade. Então, a fórmula geral para os alcadienos é CnH2n menos 2. Ou seja, para cada quantidade de carbonos que eu tiver, eu tenho o dobro de hidrogênios menos 2. Então, dobro a quantidade de carbonos e subtraio 2. Essa é a quantidade dos alcadienos, tá? Agora, eu vou lançar o desafio para vocês. Ao invés de já dizer o que é, eu quero que vocês digam alcadiínos. Como que eu definiria os alcadiínos? Eu coloco o que aqui do lado para dizer que são os hidrocarbonetos? Que são alcadiínos. Alcadiínos são o quê? Alguém pode dizer para mim aí já completinho? Daniel disse 2 ligações triplas. Só ter 2 ligações triplas já é um alcadiíno? Essa molécula aqui que eu desenhar aqui, por exemplo. Ela tem 2 ligações triplas, Daniel. Eu posso dizer que é um alcadiíno? Por que eu não posso, Daniel, dizer que são alcadiíno? Qual o problema desse nosso exemplo aí? As ligações devem ser entre carbonos e tem mais um detalhe, né? Maria Vitória disse lá na definição que tem que ser hidrocarbonetos. O que é que significa ser um hidrocarboneto? Essa pergunta é para todos, tá? O que é que significa ser um hidrocarboneto? Alguém lembra aí qual é a definição para ser chamado de hidrocarbonetos? Tem que ter o quê para ser chamado de hidrocarbonetos? Isso, Rony, muito bem. Hidrocarbonetos tem que ser formado apenas por carbonos e hidrogênios. No exemplo que eu coloquei para Daniel, tem nitrogênio, tem um outro elemento químico. Não pode, tá? Então, isso daqui não pode ser classificado como um hidrocarboneto. Não pode, tá? Então, vamos lá, vamos apagar isso daqui e vamos seguir em frente, tá? Vamos de fato aí. A primeira definição aí de hidrocarbonetos, ela foi uma mistura, eu acho que do que Maria Vitória falou
com o que João Pedro falava. Exatamente. Porque Maria Vitória disse assim, olha, tem que ser hidrocarboneto e tem que ter 3 ligações, né? Eu acho que o certo seria dizer ligação tripla, tá? Porque eu posso ter, Maria Vitória, ligações simples, um total de 3 ligações. Então, tem que ser ligações triplas. E aí foi o que João Pedro falou, né? Ligações triplas. E essas ligações triplas não pode ser qualquer quantidade, tem que ser 2. 2 ligações triplas, tá? Então, cuidado aí, João Vitor, que João Vitor falou 3 ligações triplas. Não, não é assim. Vamos ver o nome, né? Vamos focar aqui no nome. Lembra disso? Alcadiino, esse I aqui, esse primeiro I, ele se refere a então, a gente está falando de dele que eu falei. Sempre que tiver um di, esse di quer dizer que são 2, né? Então, alcadiino quer dizer que são 2 ligações triplas, tá? Então, para a gente definir aqui, a gente vai dizer assim, ó, são hidrocarbonetos, ou seja, formado, como o Rony disse, apenas por carbonos e hidrogênios, de cadeia aberta, como disse Maria Vitória, e 2 ligações triplas, tá? Eu acho que foi João Pedro aí que falou, se eu não estou errado aí. Pode se eu estiver errado. Então, toda vez que alguém falar em alcadiino, você tem que pensar, substância formada por carbono e hidrogênio, só. Tem que ser hidrocarboneto. Tem que ter cadeia aberta. E não interessa as ligações que ele tenha, mas 2 dessas ligações tem que ser ligações triplas, tá? Aí eu vou fazer como sempre aqui com vocês. A gente vai escrever aqui o mais simples dos alcadiínos, né? Então, olha só quem é o mais simples de todos. Esse é o alcadiíno mais simples de todos. Aí eu pergunto para vocês, por que eu precisei de 4 carbonos para fazer o menor alcadiíno de todos? Se eu só precisava de 2 triplas, por que não fazer um alcadiíno com 3 carbonos só? Não deu para fazer um alcadieno com 3 carbonos? Por que não dá para fazer um alcadiíno com 3 carbonos? Alguém sabe? Isso, João Vitor, muito bem. Vamos desenhar aí, né? Se eu quisesse usar apenas 3 carbonos, ficaria assim, ó. Quantas ligações esse carbono aqui do meio está fazendo? Estaria fazendo se fosse dessa maneira. A gente ia ter mais do que as 4 ligações que ele pode realizar, né? Ele estaria fazendo aí um total de 6 ligações. Pode isso? Em alguma situação normal, o carbono pode ter mais do que 6 carbonos? Não pode, né? Lembra que eu teria dito para vocês? Olha, o máximo, numa situação normal, o carbono vai ter 4 ligações. Pode ter um pouquinho menos? Pode ter um pouquinho menos. Vai durar ele ficar com menos de 4 carbonos, 4 ligações, 3 ligações, 2? Não. Ele tende a formar mais ligações até completar 4. Mas passar de 4 carbonos são situações assim extremas para um carbono fazer mais do que 4 ligações. Não é o que a gente tem no dia a dia, não é o que a gente tem no normal. Então, esse tipo de estrutura aqui, ó, tá errado, tá? Então, ele tá incorreto. Então, vamos lá, vou apagar aqui. Então, o alcadiíno menorzinho de todos, ele tem que ter um total de 4 ligações, 4 carbonos, né, para permitir aí as ligações triplas, tá? As 2 ligações triplas. Vamos desenhar um outro exemplo aí, tá? CH, tripla C, CH2, CH3, H, C, tripla, CH3. Então, aí é uma outra possibilidade, tá? Fórmula geral desse cara. Fórmula geral. Vai ser CN, H2N, menos 6. Menos 6. Tá? Vamos conferir se está certo? Vamos conferir se está certo?
Para eu fazer essa fórmula aqui, eu não decoro elas, tá? Eu uso uma outra fórmula, eu já disse para vocês na aula anterior, e eu vou ensinar vocês essa outra fórmula. Então, eu calculei de cabeça rapidamente. Pode ser que tenha calculado errado, pode ser que tenha calculado errado. Provavelmente não, mas pode ser que tenha calculado errado. Então, na dúvida, a gente vai checar aqui agora, tá? Então, vamos ver aí. No primeiro exemplo, no exemplo da esquerda, a gente tem um total de 4 carbonos e 2 hidrogênios. Vamos ver se a fórmula bate. Se eu tenho 4 carbonos, pela fórmula, eu tenho que ter o dobro de hidrogênios, ou seja, 2 vezes 4, 8. Só que eu tenho que subtrair 6. Então, 8 menos 6, 2. Então, de fato, está batendo a fórmula aqui. Vamos fazer o teste com o segundo, com o cara do lado direito. Quantos carbonos eu tenho aí no total? No exemplo do lado direito. Isso, Jackson. Muito bem, João Pedro. 7. Daniel contou errado, hein? São 7 carbonos. Carbono 1. Vamos fazer aqui a conta. Como já são muitos, né? Normal que a gente erre. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6 e carbono 7. E qual é a quantidade de hidrogênios? Isso, a gente tem um total de 10 hidrogênios, né? Então, vamos ver se bate. A quantidade de hidrogênios tem que ser o dobro da de carbonos. Então, o dobro de 7, 14. 14 menos 6, né? Aí a gente vai ter um total de 8 átomos. 8 átomos de hidrogênio. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Achei. Ó, eu disse isso nas aulas presenciais. Fiquem atentos às quantidades de ligações. Eventualmente, eu posso errar. Quantas ligações esse carbono está fazendo aí, gente? Pode fazer 6 ligações, João Pedro? Tá tudo certo aí ou tem algo errado? Tô perguntando para João Pedro, mas os demais podem falar, viu? Pode ficar com esse cara fazendo 6? Não pode, né? Como o João Pedro acabou de dizer aí, o limite é 4. Então, o que aconteceu? Eu que desenhei esse cara errado, né? Não é a fórmula que está errada, a fórmula está certa. Mas eu desenhei aqui errado. Não era para estar CH3, era para estar apenas CH. Dá uma conferida aí agora, Maria Vitória e Daniel. A quantidade de ligações desse carbono aí do lado direito está correto agora? Ele está fazendo apenas 4 ligações? Tá, né? Ele está fazendo as 3 ligações com o carbono, mais uma ligação com o hidrogênio. Então, agora vamos contar a quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios tem aí agora? 8. Isso. E agora bate, né? Então, a quantidade de carbonos é 7. O dobro de 7 é 14. 14 menos 6 é 8. Então, de fato, a fórmula base. Aquiles, como é que eu faço, então, para saber uma fórmula? Não precisa ficar decorando uma fórmula para cada grupo de substância. Você faz a fórmula ampla, tá? Fórmula para todos os hidrocarbonetos. Fórmula geral, né? Vamos lá. Como é essa fórmula geral? A fórmula geral vai ser assim, gente, ó. CnH2n mais 2 mais 2 menos 2x, tá? E aí, quem é N? Vamos lá. N a gente já sabe, né? N é a quantidade de carbonos e X é a quantidade de ligações, entre aspas, que eu vou chamar de ligações extras, né? Então, o que é a ligação comum, normal, gente? Entre cada átomo, uma ligação simples. Entre cada átomo de carbono, uma ligação simples. Apenas uma ligação, né? Isso é a ligação comum. O que é a ligação extra? Quando ele forma uma ligação dupla. Além da ligação normal, a gente vai aprender a dar nome a essas ligações mais para frente, a gente chama de ligação sigma, tem uma ligação extra, que é a ligação pi.
tá? Então, nos alcadienos, a gente tem um total de 2 ligações extras. Tá? Quem são essas ligações extras? Uma dessa ligação e outra dessa ligação. No caso dos alcadiínos, que a gente tem ligação tripla, somente uma ligação era necessária, né? Que era o normal. Mas a gente tem, além da ligação simples, a gente tem mais 2 outras ligações. Então, só aqui são 2 ligações extras. Se eu contar essa outra tripla, então são mais 2. Isso é o que a gente chama de ligação extra, tá? Se a gente voltar na aula passada, vamos voltar aqui na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente falou aí dos cicloalcanos, né? Foi o último tópico que a gente viu. Então, veja, aqui eu desenhei um exemplo para vocês, onde eu tenho 3 carbonos. Eles precisam formar um ciclo? Não precisa. Do jeito que está aqui, eles já completaram as ligações deles. Mas se ele formar um ciclo, gente, isso também é uma ligação extra, tá? Então, essas ligações extras vão ser contabilizadas no que a gente está chamando de X. Então, se eu usar essa fórmula geral, eu consigo saber qualquer uma das fórmulas. Quer ver? Ó, CN, H2N, aí, ó, todos vai ser mais 2, menos 2x. Então, veja, alcano. Alcano não tem ligação extra nenhuma. Então, se não tem ligação extra nenhuma, não tem esse menos 2x. Então, como é que é a fórmula do alcano? Vai ser essa. E no alceno, aqueles. No alceno eu tenho uma ligação dupla. Então, da ligação dupla, uma ligação é normal, a gente chama de ligação sigma, e uma é extra. Então, se uma ligação nos alcenos é extras, o x já vale 1. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Cn, H2N mais 2, menos 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar mais 2, menos 2. O que vai acontecer? Isso se anula. Então, como é que vai ser a fórmula dos alcenos? CnH2n, tá? Deixa eu ver se vocês entenderam a lógica aqui por trás disso. Tá aqui a fórmula geral. Eu vou apresentar agora uma classe de compostos que vocês não viram, tá? Então, ó, CH2, dupla, CH2 não, CH, né? CH, aí agora sim, CH2, 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 CH2. Esse é um exemplo de um cicloalceno, né? Então, quem não está ligado aí já deveria estar, né? Ciclo, porque está formando um ciclo, e alceno, porque tem uma ligação dupla. Aí eu pergunto para vocês, quantas ligações extras essa classe de moléculas tem, o cicloalceno? Quantas ligações a mais do que o necessário, do que o mínimo possível ela tem? Isso, 2. Tem 2, Daniel. João Vitor errou, hein, João? 2. Uma para formar o ciclo, João Vitor, e a outra para formar a ligação dupla. Então, a gente tem 2 ligações extras, né? Então, se a gente tem 2 ligações extras, como que vai ficar a fórmula desse cara? A fórmula dele vai ficar assim, ó. CnH2n mais 2 menos 2x, tá? Vamos fazer de novo aqui a conta. CnH2n mais 2 menos... Se são 2 ligações extras, então fica 2 vezes 2. Né? Quanto é que dá 2 vezes 2 aí? A gente repete tudo. 2 vezes 2 dá 4, né? Então fica menos 4. E aí, por fim, CnH2n, quanto é que é mais 2 menos 4? Né? Tenho R$2, gasto 4, então eu fico com um saldo aí de CnH2n menos 2. Vamos ver se bate? Quantos carbonos tem aí? Quantos carbonos tem aí? Isso, 6 carbonos, né? Então, quanto é que deve ser a quantidade de hidrogênios? O dobro de 6. Quanto é que dá o dobro de 6? Dobro de 6 dá 12, né? Perfeito, Manaíra, 12. E aí, 12 menos 4.
Aliás, menos 4 não, né? Perdão. Fica 12 mais 2, né? Dá 14, menos 4, que dá 10. Ou, ao invés de fazer mais 2 menos 4, eu simplesmente faço a fórmula já final, que é o menos 2. Então, 2 vezes 7, aliás, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 2 dá 10. Vamos conferir se tem 10 hidrogênios aí? Então, ó. Aqui, vamos lá. Vamos somando, tá? Aqui eu tenho 1. Com mais 2, eu vou ter um total de 3. Com mais 2, um total de 5. Com mais 2, um total de 7. Com mais 2, 9. Com mais 1, um total de 10 carbonos. Então, de fato, 6 carbonos, 6 carbonos, 10 hidrogênios. O que, de fato, obedece a nossa fórmula, né? 6 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro a menos 2. Então, se você decorar apenas essa fórmula aqui geral, ampla, para todo mundo, você consegue saber dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, dos cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos, cicloalcadieno, qualquer outra coisa que eu não tenha nem visto com vocês, vocês vão conseguir saber qual é a fórmula geral, tá? Aí alguém pode pensar, Aquiles, no vestibular, cobra saber a fórmula geral? Normalmente não. Normalmente não cobra. Normalmente ele dá a molécula e pergunta qual é a fórmula molecular, né? Ou seja, quantos átomos tem de cada elemento. Se você sabe a fórmula geral, você resolve aquilo em segundos. Se você não sabe, aí você vai ter que contar átomo por átomo. Por que é importante, então, aprender esse conteúdo, já que eu posso contar átomo por átomo? É porque lá na prova, o cara pode fazer para vocês uma molécula que tenha centenas de átomos. Né? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Quando eu dei aula para vocês de primeiro ano, a gente falou de uma molécula chamada testosterona, né? Falei de várias substâncias, a testosterona foi uma delas. Olha a estrutura da testosterona. Deixa eu copiar aqui para colar para vocês. Copio e dá errado, copio e dá errado. Vamos lá, vamos na torcida para alguma dar certo. Agora vai. Pronto, abriu aqui a imagem. Deixa eu colocar aqui para o lado. Que coisa, eu não consigo ampliar a imagem. Deixa eu tentar uma outra aqui. Espera aí, tenham paciência que a gente chega lá. Pronto. Essa é a estrutura da testosterona. Lembram disso, né? Cada pontinho desse, deixa eu marcar aqui, cada pontinho desse representa um átomo de carbono. Então veja que a gente tem uma quantidade de carbonos aí bem significativa. Deixa eu contar para vocês. Esse é um exemplo simples, tá? A gente pode ter moléculas aí com muito mais carbonos. Então, se eu tiver que contar átomo por átomo aqui, dá trabalho. Se eu puder fazer para os hidrocarbonetos, usando uma fórmula geral, tipo aquela que eu acabei de mostrar para vocês, eu ganho tempo. Aquiles, mas aí tem átomos de oxigênio, aquela fórmula que você mostrou foi só para hidrocarbonetos. Mais para frente, eu vou ensinar truques para vocês para quando tem outros elementos, além de carbono e hidrogênio. Então, no caso de oxigênio, não interfere em nada na nossa conta, nada. No caso de nitrogênio, que é um outro elemento muito comum, aí já dá uma pequena mudança. Mas é algo bem simples, que mais para frente eu vou ensinar para vocês, que quase não vai mudar muita coisa, né? Praticamente não muda muita coisa para a gente. Muda só um detalhezinho que depois eu ensino vocês. Para oxigênio mesmo, que é o caso aí, não importa.
É só você fazer a conta para carbono e hidrogênio e depois acrescenta os oxigênios, que é bem fácil, né? Só tem 2 oxigênios, então é bem fácil de adicioná-los, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem as fórmulas moleculares, porque lá no vestibular, não saber as fórmulas moleculares talvez faça você perder 10, 15, 20 minutos. Tá, vou exagerando, mas perder uns 5 minutos só contando a quantidade desses átomos. E normalmente, gente, a questão não é só para dizer a quantidade de átomos. A quantidade de átomos é só uma das alternativas que você vai julgar se está certo ou se está errada. Então, imagine que você perde 5 minutos, 4 minutos só vendo a letra A. Depois ainda tem que ver a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Sendo que para aquela questão, o tempo que você tem no Enem é cerca de 4 minutos. Né? Então, se você demorar muito tempo numa alternativa, mesmo que você acerte, isso já te prejudicou porque talvez falte tempo aí, provavelmente falte tempo para uma outra questão. Então, a gente não está treinando apenas para responder a questão, a gente precisa também responder a questão de forma rápida e objetiva, né? Isso é eficiência. Beleza? Então, o conteúdo da aula de hoje era até aqui. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esta aula, pode fazer agora, que a gente tira essa dúvida. Se não tiver, aí eu encerro a gravação. Aguardo vocês aí mais um pouquinho e a gente vai encerrar a transmissão. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aula especificamente? Pode fazer, Rony. Mande ver a sua dúvida sobre a aula, né? Dúvida sobre a aula. Se for sobre outra coisa, quando eu terminar a gravação, aí você pergunta. Mas se for sobre a aula, pode perguntar aí, Rony. Não, Rony, não. Cada ciclo que é formado, cada ciclo que se forma, você conta como uma ligação extra. No caso da testosterona aqui, se você observar, tem vários ciclos, né? Cada ciclo desse que se formou, você vai contabilizar como sendo uma ligação extra, tá? Mas o ciclo, por exemplo, aqui é um ciclo só. É uma ligação extra só. Não é para cada carbono uma ligação extra, tá? É para o ciclo completo que você vai considerar como uma ligação extra. Por que aqui foram duplas? Então, porque além de uma ligação dupla, também conta como uma ligação extra, uma ligação a mais do que o necessário. Deu para compreender aí, Rony? A gente vai treinando isso mais para frente também, para fixar, tá? Eu sei que lembrar dessas formas para muitos aí de vocês, lembrar de cara, talvez dê um trabalho grande, por causa das muitos assuntos que vocês têm que lembrar de várias outras disciplinas, né? Mas a gente vai treinando isso, vocês vão memorizando com toda tranquilidade, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercício aí para relembrar quem é alcano, quem é alceno, quem é cicloalcano, né? Olhar vários exercícios que eu vou colocar para vocês e identificar cada um deles. Aí a gente pode fazer o treinamento também nessa mesma hora, a gente pode treinar a fórmula, essa fórmula ampla, né? Para que a gente, sabendo só uma fórmula, a gente consiga descobrir qual é a do alcano, do alceno, do alcino, do ciclo alcano e assim por diante. Tá bom? Então, mais alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Se tiver, pergunte agora, tá? Não perca a oportunidade, não. Então, como eu acho que ninguém tem, né? Então, deixa eu interromper a gravação. Vocês aí continuem aí aguardando mais uns minutinhos, tá? Então, para o pessoal aí que está assistindo a gravação, essa aula termina por aqui. Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.